Nesse vídeo tutorial, eu vou mostrar como acessar as configurações do narrador pelo menu de configurações do painel inicial. Então, primeiro eu vou usar o botão do Windows para abrir o painel inicial e com o Tab eu vou acessar o menu Iniciar. Depois, com a seta para baixo, vou acessar a configuração e Enter para abrir a janela. Iniciar janela, Cortana janela, caixa de pesquisa edição, em branco. Conversar com a Cortana botão. Iniciar lista, ativar barra desativar itens do menu iniciar navegação recolhido ativar para mostrar ou ocultar rótulos. Conta de usuário para Bianca. Locais lista, imagens 2 de 3. Configurações 3 de 3. Configurações janela, caixa de pesquisa, localizar uma configuração edição, em branco. Então, quando abre essa janela de configuração, o cursor está posicionado numa caixa de pesquisa e eu posso escrever qual a configuração que eu quero ali, tecla Enter, ou usando o Tab, eu vou para os grupos de opções, o primeiro grupo de opções é o de visão, e com as setas eu vou navegando pelas opções até chegar ao narrador e teclo Enter para selecionar. Lista, visão grupo 1 de 3, nível 2 narrador 6 de 6. No caso aqui o meu narrador já pulou direto para o narrador, porque eu já tinha feito o teste antes, mas se não pular direto para o narrador, você vai com as setas navegando por tela, tamanho do cursor e do ponteiro, lupa, filtros de cor, alto contraste e finalmente o narrador. E aí, com o Tab, eu vou passear pelas opções de configuração do narrador. Sempre que eu tiver um botão de liga, desliga ou ativa, desativa, ou caixas de seleção, eu vou selecionar ou desselecionar, ativar ou desativar, ligar ou desligar, usando a barra de espaço. Quando houver navegação por um link, se eu quiser acessar esse link, eu teclo Enter. Usar o narrador grupo. Usar o narrador para ler e interagir com o dispositivo botão de alternância não pressionado. Permitir que a tecla de atalho inicie o narrador caixa de seleção marcado. Saiba como usar o narrador link. Escolher hora para iniciar o narrador grupo. Iniciar o narrador após entrar caixa de seleção não marcado. Iniciar o narrador antes de entrar para todos caixa de seleção não marcado. Sincronizar configurações grupo. Usar configurações atuais antes de entrar botão. Personalizar a voz do narrador grupo. Escolher uma voz caixa de combinação Microsoft Maria Portuguese, Brasil, recolhido. Então, nesse caso, eu tenho uma caixa de combinação para escolher a voz. Eu posso usar simplesmente as setas para passear pelas vozes e quando ele falar a voz que eu quero, eu não preciso fazer mais nada e com o Tab eu posso ir para a próxima configuração. Saiba como adicionar mais vozes link. Alterar a velocidade da voz deslizante 50. Alterar a densidade da voz deslizante 50. Alterar o volume da voz deslizante 100. Então, no caso da alteração da velocidade ou densidade ou volume da voz, os botões são deslizantes. Para eu fazer ajustes, eu uso a seta para a esquerda, se eu quero diminuir, ou para a direita, se eu quero aumentar, e não preciso fazer mais nada. Então, vou dar um exemplo aqui em alteração do volume da voz. O meu está em 100%, eu vou usar a seta para a esquerda para diminuir o volume. 99, 98, 97, 96, 95. Então, eu posso ir dando um toque de cada vez na tecla ou apertar e segurar e ela vai deslizando mais rapidamente. 90, 72, 70. Então, feitos os ajustes, com o Tab eu vou pulando para as próximas configurações. Selecionar dispositivo de saída de áudio do narrador caixa de combinação dispositivo de áudio padrão recolhido. Enfatizar texto formatado botão de alternância não pressionado. Ativar pausas de entonação, compatível apenas com determinadas vozes, botão de alternância pressionado. Abaixar o volume de outros apps quando o narrador estiver falando caixa de seleção marcado.
Alterar a quantidade de conteúdo que você ouve. Grupo. Ouvir caracteres ao digitar caixa de seleção marcado. Ouvir palavras ao digitar caixa de seleção marcado. Erros de fala do narrador caixa de seleção marcado. Ouvir indicações de áudio quando você executar uma ação caixa de seleção marcado. Ouvir dicas sobre como interagir com controles e botões caixa de seleção marcado. Alterar o nível de detalhes que o narrador fornece sobre o texto caixa de combinação 1 cabeçalhos e erros recolhido. Alterar o nível de contexto que o narrador fornece para botões e outros controles caixa de combinação 2 contexto imediato recolhido. Ajustar a ordem de leitura do contexto para botões e outros controles caixa de combinação antes dos controles recolhido. Usar o cursor do narrador grupo. Mostrar o cursor do narrador na tela caixa de seleção marcado. Fazer com que o ponto de inserção de texto acompanhe o cursor do narrador em texto editável caixa de seleção marcado. Sincronizar o cursor do narrador e o foco do sistema caixa de seleção marcado. Ler e interagir com a tela usando o mouse caixa de seleção não marcado. Usar Braille, beta, termos de licença GNU, LibreOffice, termos de licença, baixar e instalar Braille botão. Escolha o comportamento da tecla do narrador grupo. Ativar teclas no teclado virtual quando eu levantar o dedo da tecla caixa de seleção não marcado. Bloquear a tecla do narrador para que você não tenha pressioná-la a cada comando caixa de seleção não marcado. Ajude a melhorar o narrador grupo. Enviar dados adicionais de diagnóstico e desempenho ao pressionar Caps Lock mais e requer a reinicialização do narrador. Botão de alternância não pressionado. Política de privacidade link. Leia mais rápido com o modo de varredura grupo. Obter mais informações sobre o modo de varredura link. Perguntas, grupo. Obtenha ajuda link. Então, e aí quando eu chegar ao final de todas as configurações do narrador, teclando Tab, ele vai voltar para a minha lista de opções de configuração. Ajude a aprimorar o Windows. Início botão. Então, voltou para o início. Caixa de pesquisa, localizar uma configuração. Voltou para a caixa de pesquisa. Lista, visão grupo 1 de 3. Narrador 6 de 6 nível 2. E para minha lista de opções, nesse caso da visão, que a última opção é o narrador, com a seta para cima eu vou acessar outras opções. Alto contraste não selecionado 5 de 6 nível 2. Filtros de cor não selecionado 4 de 6 nível 2. Lupa não selecionado 3 de 6 nível 2. Tamanho do cursor e do ponteiro não selecionado 2 de 6 nível 2. Tela não selecionado 1 de 6 nível 2. Para a gente se localizar em que ponto ele está da lista, a gente precisa perceber a numeração que ele está dando. 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6. Isso quer dizer que naquele grupo de opções para visão, que é o caso que a gente está vendo, eu tenho 6 opções e ele está lendo a primeira opção, a segunda opção, a terceira opção e assim por diante. Fogo.